Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar os grupos e usuários dentro do sistema operacional Linux. Então, como é que funciona a criação de grupos e usuários, definição de senha, tá? Vamos aqui ao nosso MOBA, a nossa conexão no nosso servidor Linux. Numa das aulas anteriores, num dos exercícios para alterar as permissões, os grupos, eu mostrei para vocês um arquivo chamado /etc/group, que contém todos os grupos naquele sistema operacional específico. Então a gente tem o nome do grupo, algumas informações, alguns valores, o ID do grupo, né, o GID na verdade, que é o Group ID. Então todo grupo ele tem um identificador único para ele. Assim também é válido para os usuários. Então como é que a gente lista, né, os usuários no sistema operacional? cat /etc /passwd. Aqui a gente tem a lista de usuários, algumas informações importantes, né? Como o grupo a que ele pertence, qual é o home para ele. Lembra que eu falei, o home, toda vez que a gente conecta no servidor, a gente precisa conectar e já cair dentro de um diretório, né? Qual que é o diretório que a gente vai escolher, né? Para ser o nosso diretório particular ali. Então, cada usuário deve ter ali o seu diretório específico, né? É óbvio que a gente tem algumas contas de sistema. Nesse caso aqui a gente tem o usuário root e o restante aqui, a maioria são contas de sistema. Inclusive a gente não consegue nem fazer o login com elas. Então tá aqui, ó. Tem um programa chamado /sbin /no login. Então toda vez que a gente conecta ou tenta conectar, esse programa vai dar um retorno para a gente falar, esse cara aqui você não consegue utilizar ele para conectar, tá? Porque é uma conta de serviço especificamente. Curiosidades. GID não tem e o ID tem. Todo grupo e todo usuário tem um ID, como eu falei. E a gente consegue, né, na hora da criação dos grupos, definir um ID específico, né, um GID para o grupo ou para o usuário, o UID específico para aquele usuário. Desculpa. A gente pode utilizar aqui o comando ID para listar as informações do usuário corrente já existente. Então, por exemplo, o usuário root, ID espaço root, por exemplo, ele vai me trazer informações específicas de qual é o ID dele, o nome, qual é o grupo ID, o nome do grupo e a quais grupos o usuário pertence. Um usuário pode pertencer a um ou N grupos, tá? Então, o comando ID, se eu estou conectado com qualquer usuário aqui, eu digito ID, ele mostra as informações do meu próprio usuário. Só que eu posso passar como parâmetro um usuário específico que eu quero, usuário ID. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, Demon. ID Demon. Ele vai trazer informações de qual é o grupo, qual é o GID que o Demon pertence, tá? Aí como é que funciona? Como que a gente adiciona grupos, como que a gente adiciona usuários, senha, né? Para adicionar grupo, a gente tem o group add, que é o nome do comando para a gente executar. E aí ele tem aqui diversos parâmetros que podem ser utilizados, como o parâmetro "-g" ou "-gid". A gente pode passar "-g" ou "-gid", que é o group ID. Então, na hora que eu estou criando um grupo, eu posso dar um número dedicado para aquele grupo. Tá? De repente, eu tenho uma tabela de controle de grupos. E aí, isso facilita na parte de questão de segurança. Se eu tenho uma tabela específica de grupos e eu tenho um processo, um programa de monitoração que roda nas máquinas e ele identifica como o grupo é único, o identificador dele, se de repente alguém invadiu a máquina, ele precisou criar um usuário, e aí tudo que estiver fora daquela lista a gente vai considerar como diferente do padrão e aí a gente pode alarmar isso, né? Então, de repente, tem empresas, já passei por empresas que faziam esse controle de UID e GID. Então, cada usuário específico
que era criado. A empresa pegava a lista dos usuários dos grupos, dos IDs desses usuários, desses grupos que são padrão, criava uma tabela e automaticamente todos os outros usuários que eram criados eram adicionados nessa tabela. Então, tudo que vinha depois disso entrava para monitoração, tudo que vinha depois disso caía na monitoração, automaticamente abria um alarme para o time de segurança. Desculpe. Então vamos lá. A gente tem o GID, que a gente passa qual é o nome do grupo. Se a gente já quiser definir uma senha, a gente passa a senha para ele, mas é uma senha encriptografada. Quais parâmetros mais a gente tem aqui para o grupo? A gente tem o "-f". Então, se o grupo já existe, ele simplesmente vai ignorar e vai mandar uma mensagem falando, beleza, foi com sucesso aqui, mas o grupo já existe, né? Que mais de informação? Bom, basicamente são esses parâmetros que a gente usa para a criação do grupo. Então é o que? Group add, espaço "-g", tá? Minúsculo. Aí a gente identifica, dá um identificador único para esse grupo. E aí eu vou fazer uma alusão aqui, para quem já tem um pouquinho de conhecimento de Oracle, a gente vai preparar aqui o sistema depois para fazer a instalação do Oracle. Eu vou fazer uma alusão aqui, como exemplo, 1521 vai ser o nome do grupo. 1521 é a porta default do listener do Oracle, tá? Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente avançando no curso. Então eu vou criar um grupo e vou dar o GID desse grupo como 1521. E aí depois a gente passa o nome do grupo. O nome do grupo aqui é o install. Então a gente já está começando a preparar o nosso ambiente aqui, alguns pré-requisitos bem básicos para fazer a instalação do Oracle. Basicamente esse é o comando, a gente adiciona um grupo no Linux. Pressionamos Enter e está feita a criação do grupo. A gente vem aqui e faz um cat /etc /group. A gente vê aqui no final o grupo ou install que tem o GID 1521 que foi criado. Vamos criar um outro grupo aqui, ó, group add espaço "-g 1522. E o nome do grupo vai ser DBA, tá? Pronto. Temos aí o grupo OInstall e o grupo DBA. Criamos o grupo. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa criar um usuário e associar esse usuário a esses grupos que nós criamos. E aí a gente tem aqui, ó, o user add, que é o comando para adicionar o usuário. A gente vai criar um usuário novo, vai fazer user add. Aí a gente tem muito mais parâmetros com relação ao grupo, né, que a gente criou, né? A gente olhou o manual do grupo, não tinha tantos parâmetros assim. E vamos lá para os parâmetros básicos que a gente precisa. User add, a gente precisa passar um grupo primário, então é o "-g" minúsculo, é o grupo primário. E depois a gente consegue passar o "-g" maiúsculo, que é uma lista de outros grupos. Então, enquanto eu estou criando um usuário, eu posso adicionar ele a um grupo primário e automaticamente também adicionar ele a múltiplos outros grupos. Aí a gente utiliza o parâmetro "-g" maiúsculo. "-d", esse cara aqui indica, quando a gente está criando o usuário, qual vai ser o Oracle Home, qual vai ser o home do usuário Oracle no Linux. Lembra que eu falei, toda vez que a gente cria um usuário, o usuário ele precisa conectar, ele precisa ter um diretório pessoal para ele, lá onde vai ter os documentos, imagens, os arquivos dele. Aqui no Linux a gente tem o /home, que é o equivalente ao users do Windows, tá? E aí a gente vai indicar aqui na hora da criação do usuário qual vai ser o home para aquele usuário. Por padrão a gente costuma colocar no /home, aí é /home e aí o nome do usuário mesmo,
vai ser criado um diretório com o nome do próprio usuário e lá dentro vai ter todos os arquivos que o usuário porventura possa criar, manipular, fazer upload para o servidor. Tá? Então a gente vai utilizar o "-d" minúsculo aqui. Uma outra opção é a letra "-m", é o argumento. Por quê? Se o diretório não existir, aí ele vai criar automaticamente. Se a gente não passa o "-m" e o diretório não existe, a gente vai lá e utiliza o parâmetro "-d". A gente vai lá e vai passar /home /oracle. Só que fisicamente o /home /oracle não existe, ele vai dar erro. Se a gente utiliza o "-m", o que ele faz é o seguinte: /home /oracle, não existe? Então ele vai lá e cria. E aí ele cria para a gente, já associa, né, atribui aquele diretório como home daquele usuário que a gente está criando. Então basicamente são esses parâmetros que a gente vai utilizar em conjunto com o "-u", que é de UID. Todo usuário tem um identificador único dentro do sistema operacional Linux. Então vamos lá. User add, espaço "-g" minúsculo, o grupo, ou install, espaço "-g", aí a lista. Eu vou repetir o install, "-dba". Aí eu vou passar o UID, eu vou dar um identificador único para esse usuário, eu vou passar aqui também como 1521. Não confundam, tá? Quando a gente criou o grupo, aquele UID era por grupo. Esse UID aqui agora é para o usuário, tá? E na sequência a gente passa o nome do usuário como parâmetro. O nome do usuário é o último, tá? Então, comando user add -g, esse vai ser meu grupo principal. E esses serão os meus grupos secundários. Eu estou só repetindo um install aqui. E eu estou dando um UID específico para o usuário Oracle. Vou pressionar a tecla Enter aqui. Meu usuário foi criado. ID espaço Oracle. Tá vendo? UID 1521 para o usuário Oracle. O GID 1521 é o grupo onInstall. E ele está associado aos grupos onInstall e DBA, esse meu usuário Oracle. Se a gente faz um cat no /etc /passwd, a gente tem o usuário Oracle que foi criado aqui embaixo. E automaticamente, por default, ele atribuiu o /home /oracle como o diretório home para o usuário Oracle. Aqui, nós poderíamos adicionar um parâmetro, espaço "-d, /home /oracle, espaço "-m". E aí a gente ia garantir mesmo que ele ia criar o diretório, né? /home /oracle, que ele atribuía o /home /oracle para o usuário e que se não existisse, que ele ia criar esse cara aqui. Tá bom? A gente poderia ter feito dessa maneira, mas por padrão, ele automaticamente, quando é um usuário diferente do usuário root, o home do usuário root é o /root, para todos os outros usuários vai ser o /home, tá? Então ele automaticamente pegou o /home e associou ao nome Oracle. Beleza, criamos o usuário. Como que a gente seta, né? Ou faz o reset da senha de um usuário? A gente tem o comando passwd, tá? Se eu digitar passwd com o meu usuário, sem passar nenhum argumento, vou dar enter aqui. Ele vai pedir para eu alterar a minha senha, tá? Alterar a senha do usuário root. Vou pressionar aqui a tecla Ctrl C para ele cancelar o comando. Ctrl mais C, ele vai cancelar o comando. Como que eu altero a senha do usuário Oracle, sendo que eu não consigo nem logar com ele ainda, porque eu não sei a senha, a gente não atribuiu senha nenhuma. Passwd espaço Oracle. Com isso, eu estou solicitando a alteração da senha do usuário Oracle, tá? Para eu alterar a senha de um usuário diferente do meu, eu preciso ter superpoderes. Eu preciso ser um usuário super administrador como o usuário root, tá? Senão eu não consigo fazer isso. Senão eu só conseguiria alterar a minha própria senha. Se eu não sou root, eu só altero a minha senha, tá bom? Para ficar claro para vocês aí. Então, passwd espaço Oracle. Vamos alterar a senha do usuário Oracle, dá enter. Com isso ele vai pedir a senha do usuário Oracle.
de novo, para facilitar a nossa vida aqui durante o curso, para não dar problemas para vocês conseguirem seguir o curso aqui da forma mais fácil possível, deem uma senha fácil e eu aconselho vocês fortemente a utilizarem a senha Oracle uma vez só. Diferente do usuário root, que foi root, a senha do usuário Oracle também vai ser Oracle. Tudo minúsculo, tá? Então vou digitar aqui Oracle. Ele vai falar assim, olha, essa senha ela é muito curta. Ela tem menos de 8 caracteres. Vamos digitar aqui de novo Oracle, tá? A única coisa que ele fez aqui, ó, a gente digitou a senha, ele identificou pelo algoritmo dele que a senha era fraca, e o que a gente fez aqui embaixo só foi confirmar a mesma senha, tá? Então, a gente ignorou aqui, é laboratório, pessoal, como eu falei, é laboratório, a gente não está preocupado aqui com essas questões de segurança, tá? Então, a senha do nosso usuário Oracle também é Oracle. Como é que a gente valida? Vamos abrir uma abinha nova aqui do MOBA. Vou pressionar Ctrl e a tecla mais para dar um zoom para vocês. SSH, Oracle, é o usuário com que eu quero me conectar, arroba a máquina que eu quero me conectar, o IP ou o hostname. Como a gente não tem DNS, então o hostname não vai funcionar, a gente passa o IP, 10.10.10.5. Vamos digitar aqui Enter. Automaticamente ele pediu a senha. Vamos digitar aqui Oracle e dar Enter. Olha lá, logamos. Se eu digito ID, eu já sei que eu estou conectado com o Oracle, que a configuração está correta. Então eu tenho o usuário Oracle no grupo principal ou install, que faz parte de outros grupos dele mesmo, do principal, mais o grupo DBA. Tá legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como é fácil adicionar um usuário, trocar senha, adicionar um grupo. E essa já foi uma preparação básica aqui para o nosso curso, para a gente fazer a instalação do Oracle. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.